Podcasts. Salve, 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 seus coisas lindas! Estamos começando aqui mais um episódio do nosso Tchutchuquinho. Precisamos falar de amor. Sem dizer eu te amo. E hoje com uma pessoa que sabe muito fazer isso, Marcelo Mencio. Não brinca assim, eu amo vocês. É, nosso amigo querido que já deixou a gente com um sorriso de estralado aqui nos nossos rostos. Eu acho que é tão raro a gente se encontrar hoje em dia com as pessoas que quando você encontra você fala, que bom, vou conversar um pouco, vamos dar risada. Fazia quanto tempo que a gente delícia. não se encontrava, eu e você? Nossa, Muito, ao né? vivo há bons anos. Muito, né? Vocês Bons dois, anos. então? A Priscila acho que faz uns 4 anos, vai. Nossa, muito mais. Mais Não, do 4 que anos a isso? gente tem de casado. Muito mais. Nossa, então mais. Agora, então eu vou te falar uma história. Eu acho bom o meio que a gente vive, porque a gente se vê, né? Um olha o outro na televisão, Sim. sabe que tá em cartaz, sabe que tá com podcast. Então, pelo menos isso a gente tem. Isso é Acalenta legal. o coração, né? Exatamente. Ai, que fofo, gente. O Marcelo é sempre muito querido, né, Muito cara? Sempre obrigado. desde Vocês pequenininho. também. Quando eu comecei os meus caminhos nos palcos aqui paulistanos. É Ele verdade. sempre ia lá assistir, sempre me puxava de lado e me fazia um comentário, alguma coisa pra poder me ajudar. É tipo, vai se limpar direito. Tipo, tipo, se meu amigo para de trabalhar, não tá dando certo, muda de desiste. profissão, ainda é tempo, vai fazer podcast. Vai pra vendas, vai pra vendas. Mas eu persisti aí, erro. Não, tu fez muito bem, que você é Não, muito tô talentoso. brincando. Vocês dois são super talentosos, tem mais é que ficar. Eu tô achando que tem uma novíssima geração muito boa. E entre a minha geração, a geração de vocês, essa mais novíssima que tá começando, tem umas porcaria. Mas eu acho que essa pandemia acabou peneirando e deixando só quem é bom, como vocês, no ar, né? Assim, trabalhando, porque muita gente tá desistindo, né? Agora. Eu acho que começaram a virar outras coisas, né? Uhum. Assim, a gente bateu o pé para continuar com o nosso espetáculo, né? Durante a pandemia, todo mundo migrou um pouco seus espetáculos para o audiovisual, o que criou uma nova linguagem também, que foi muito interessante, mas a gente gosta muito do público. Nossa, a gente tava falando isso um pouquinho antes de Pois começar. é. A câmera, a gente se contenta agora aqui. O palco é outra coisa, né? É outra coisa, outro é outra exercício. energia. Nossa. E as pessoas que às vezes assistem a gente fala com tanto amor do teatro, do palco, às vezes elas não conseguem entender, né? Porque a magia de quem tá assistindo é diferente de quem tá fazendo. Exatamente. São magias incríveis, todo mundo ama e a gente bate o pé sempre e tenta reforçar a voz do teatro, porque a caixinha mágica do teatro realmente muda e toca o coração das pessoas, mas pra quem faz, a gente tem uma necessidade absurda de estar ali dentro e ficar 1 ano e meio em casa sem poder ter esse contato. Ainda mais a gente, você cancelou 18 shows, você tava falando na pandemia. 18 shows pelo Brasil e 5 na Europa. E, aliás, eu falei com o produtor lá de Londres, ele falou, será que ano que vem a gente consegue? Eu falei, não sei, porque agora também com o euro, não sei como é que vai ser. Mas assim, para mim foi sofrido, viu? Porque o Brasil, eu sempre falo isso, assim, a gente mora num país tão grande, que você pode ficar anos em cartaz sem repetir uma sala. Dá. Você fica anos fazendo espetáculo. Então, assim, um espetáculo vira uma carreira. Sim. Então, é muito triste o que aconteceu da gente ter que cortar, ter que parar com tudo. Eu, no meu caso, cancelar 18 shows. Eu estava viajando, eu tinha até comprado carro novo. Eu tinha trocado de carro para poder viajar. Você acredita nisso? Que loucura, né? Foi uma loucura. A gente tinha também na carreira da pesca, a gente tá há 3 anos aí com o espetáculo. E não dá um susto, porque daí você chega no teatro, não tem mais. Pois é. Não tem mais. E as pessoas estão voltando de pouquinho, né? Acho que as pessoas estão com um plateia? pouco de medo ainda, não estão? Então, a gente ficou muito emocionado na nossa primeira apresentação, na retomada da peça, assim, que a gente ficou em cartaz 3 meses no Renaissance. E a gente lotou na capacidade, legal, né? dentro da capacidade permitida, a gente lotou todos os dias. Então, a gente ficou muito emocionado, porque a gente sabe da ressalva das pessoas ainda em sair de casa e como lidar, como conviver, tipo, como que eu vou ao teatro em meio a uma pandemia ainda, né? Então, foi muito bonito ver a vontade que as pessoas estavam de sentir aquela sensação de novo, né? De teatro.
teatro, 1 ano e meio. E você estava com um espetáculo que tinha uma carreira já, as pessoas Sim. sabiam o que era, não era uma surpresa. Sim. As pessoas já sabiam que Já estavam querendo ver antes da pandemia, né? Exato. E tem uma segurança também pro próprio teatro, quando convidou a gente, porque somos só nós dois no palco, né? Então já somos casados, já moramos juntos, já trocamos os nossos fluidos diariamente. Então, assim... Exatamente. E a plateia também compra isso, né? Compra o casamento, facilita o entendimento da peça. Porque agora, peça com muita gente no palco, assim, Tá a gente foi difícil. ver agora, né? Gente, a gente foi esses dias numa estreia de um musical. O do Willy Wonka? Não, a gente foi no do... Barnum. Sim, que é no Murilo Teatro Rosa, no Opus, pertinho da minha casa. Foi Pois emocionante, porque muito tempo que eu não via uma coisa com tanta gente, sabe? Assim, um espetáculo mesmo, que eu não me lembrava mais da sensação. Eu lembro que há um ano atrás, mais ou menos, as pessoas falavam da gente colocar na frente um acrílico. Eu falei, desculpa, a gente a vida inteira aprendeu a quarta parede. Não quero ter a quarta parede, eu quero ver a pessoa na minha frente. Sim. Não é sem... Não ia dar certo, né, isso. A não ser que fosse, claro, um efeito cênico, mas... Não. Mas o acrílico e aí a não... luz bate, reflete. Não ia Na dar verdade, certo, o né? problema ali é mais a plateia com a plateia, né? A gente que tá no Tá palco, longe, dá pra você pular, se for um palco muito próximo da plateia, você pula ali uma fileira, duas, que seja, mas a dificuldade do retorno era como que a gente vai botar plateia com pessoas que, né? Como fazer uma aglomeração não aglomerada, né? Então, tem uma ordem de entrada, uma ordem de saída, né? As pessoas da produção do teatro vão levando as pessoas para os seus assentos e pula 2 cadeiras para a próxima família. Então, tem toda uma organização para conseguir dar conta, mas a gente ali no palco tá tranquilo. Tá lá, distante. E o que você acha que você vai falar daqui a 40 anos, quando te falarem? Como é que foi? Como é que era? Você fala, era difícil, complicado, a pessoa falar, mas era mesmo? Vocês não estavam exagerando? Não vai ter uma coisa assim? Pode ser. Porque a gente vê a gripe espanhola como uma coisa velha da Primeira Guerra Mundial. A gente não imagina como é que foi. Eu tenho uma tia que pegou a gripe espanhola, não morreu, criança. Ela era criancinha. Mas ela nunca conseguiu, ela não conseguia andar, foi uma coisa, ela morreu com 5, 6 anos de idade, em consequência, em 1920 e poucos, em consequência da gripe espanhola. Você acredita nisso? Nossa Senhora. Então foi uma coisa séria, né? Ainda mais que não tinha tanto foi recurso um negócio como tipo tem hoje, esse né? que a gente está vivendo, exatamente. né? É complicado. Viu? Não, eu acho que sim, a gente tem tendência, depois que a gente passa da catástrofe ou de uma situação muito difícil, a dar risada, né? Sim. Fala assim, que bom, nem era pra tanto. Então acho que as outras gerações vão, sim, tentar diminuir um pouco. Assim. Só sabe o peso da coisa quem tá vivendo mesmo, né? Quem só escuta falar já é diferente, mesmo que seja... E eu acho que a gente conversou muito e a gente se sentiu muito feliz e grato assim, ao universo mesmo por ter sido selecionado, vou pôr entre aspas, assim, para poder retomar o teatro ainda durante a pandemia, né? A gente fez 2 ensaios ainda, amor. Que a gente começou, aí não deu certo, parou de novo, aí parou de novo. Foi uma apresentação em janeiro e uma em fevereiro, né? Não foi? Tipo, deu medo de voltar? Não, porque... Fechou de novo, teve uma onda. A cidade fechou. Foi na época da segunda onda. Abriu tudo, só que aí veio a onda de quem tinha ido pro Réveillon. Natal e Réveillon. Natal e Réveillon. Eu lembro que quando começou a anunciar, eu tinha um show com o Bruno Mota. A gente ia fazer um show no Bexiga Comedy Club. E a quinta-feira anterior eu ia fazer um show em Santos, eu com o Dinho Machado e tal. E aí, quando a gente foi para Santos fazer o show, a gente já foi falando isso, né? Falou, pô, e agora? Porque termina o espetáculo, as pessoas querem ver vocês, né? Elas querem ver a gente. Eu falei, eu acho que a gente deveria evitar esse negócio de tirar foto, vai ser antipático, mas tudo bem. E daí a gente já não tirou foto naquele show em Santos. E daí passou uns 2 dias, o Bruno ligou e falou, vamos cancelar, porque eu tô achando complicado. Eu falei, eu acho bom mesmo, eu ia te ligar, vamos cancelar. Porque os clubes de comédia, são ao contrário pequenos, do teatro, né? são muito pequenininhos. Cabe 50, 60 pessoas aglomeradas. Melhor não. Melhor não. O velho. E hoje eu tô velho, né? Eu sou grupo de risco e um monte de doença já, então melhor não. Mas é verdade, eu tenho pressão alta, diabetes. Você acha que eu vou me arriscar? Não, nem né? pode. Não tem nem necessidade. transar eu Por isso você não quis
não quis nem me cumprimentar, né? Então eu quero pedir desculpas publicamente pra Priscila Fantin, que eu cheguei, ela veio me abraçar. Pelo amor de Deus, não! Mas o pior é que dá vontade, né, de abraçar. Eu Dá tenho vontade. muito essa coisa do abraço. E como eu vivo fazendo teste, né? Aí enfim, mas tá certo. A gente tava conversando Você que tá certo, você que tá certo. Você continua me amando, hein? Que a gente faz às vezes 2, 3 vezes teste de PCR, que fala, né? Por semana, assim. É muita cotonetada no nariz. E a gente toma muito cuidado, assim, com tudo, sabe? A gente é meio neurótico no todo, assim, no geral. Sim, tem que ter. Eu ia gravar um negócio e aí fizeram o teste. Eu estava até falando para eles. Eu fui fazer o teste do PCR dela, põe o cotonete. Você ouviu a história. E daí quando chega no fundo, teu olho enche de lágrimas. Eu falei, grava! Vocês nunca vão me ver chorando em cena, aproveita! Eu saí da sala essa hora e aí eu fiquei sem saber se você tem carne esponjosa. Não tem. Explicando. Nem né? desvio de septo. Ela perguntou, tinha desvio de septo, tem carne esponjosa? Eu falei, não sei. Ela falou, vamos saber agora. Mas o que aflige é esse finalzinho que teu olho enche de lágrimas. Chega aqui, né? Eu acho que chega aqui no canal lacrimal. Exatamente. E daí não te dá uma vontade de falar, deixa eu prestar atenção no próximo que eu fizer, porque eu quero usar essa técnica pra chorar em cena. Causar uma dor aqui, né? É uma coisa assim pra fazer. E acho que quando você olha aquele cotonete que é desse tamanho, entrando e vai entrando e não para de entrar nunca mais, é mais aflitivo ainda, né? Não, e aquela coisa, a mulher, acho que a maioria fala isso, ela falando, não pode ficar sossegado, eu tenho uma mão bem leve. Eu falei, foi o que disse meu procto. Estou sentando de lado até agora. Não foi uma boa experiência, né? Ô, Má, me fala uma coisa, como é que você começou na carreira artística, assim? Eu, quando era criança, a gente tinha isso, a televisão era muito forte, né? Porque era o começo da televisão, então tinha 5 canais. E eu sempre gostei de musical, tinha os musicais da TV Excelsior, novela. Então sempre eu tive vontade disso. Só que aquela coisa, né? Não, então vai estudar piano. Ator não, né? Vai estudar piano. Então eu estudei piano vários anos. Depois, eu acho que sem querer, o meu pai e minha mãe foram me preparando, porque depois eu queria fazer dança. Não, então eu ia fazer sapateado, que é bonitinho, né? Balé, não é? Tinha muitas essas coisas. Mas fiz balé, fiz jazz, fiz afro, fiz tudo que eu podia dançar. E sapateado, tanto que virei professor de sapateado. E eu queria muito começar, mas sabe quando você tem... Será que eu sou ator? Ou será que eu sou o melhor diretor? Ou será que eu escrevo? Eu não sabia direito para onde ir até que eu comecei a fazer comercial. Aí quando eu comecei a fazer comercial, eu falei, não é isso, é atuar. Eu quero atuar e... Aí eu fiz quase 500 comerciais, né? Vocês não devem lembrar, mas eu fiz muito comercial. Então eu já fui direto para comédia. Uma coisa que agora, 35, 36 anos depois de carreira, eu estou começando a questionar e falar, será que eu não deveria experimentar? Não é? Será que eu já não tenho essa liberdade pública de poder experimentar fazer uma coisa mais ou dramática ou trágica? Sim, eu acho maravilhoso quando você vê um ator que você está habituado em ver na comédia ir para um outro lugar, tipo a Melissa McCarthy, né? Pelo amor que atriz, de Deus, né? Que atriz maravilhosa. Eu acho que tem tudo para ir para esse lugar aí. Vai nessa. Posso sofrer a princípio, né? Que vocês podem me assistir e falar, meu... Não, acho que não, sabia? Mas que eu acho que é um outro treino, não é? É um outro treino, são treinos Mas eu acho diferentes. que você já sentiu qual é, assim, né? Se você questionou isso, é porque já tá aqui em algum lugar essa... Você sabe uma coisa que ontem eu pensei muito nisso, coincidentemente, foi cantar. Eu adoro cantar. Você canta, né? Não canto. Não canta? Eu achei que você cantava no Cinderela. Eu cantava, mas a crítica me matou, né? Tá certo. Por quê? Porque eu não sei cantar. Priscila Fui fazer musical sem saber cantar. Eu canto. Mas sabe aquele canto que você fala... Não me põe no bar. Não, aí sabe o que eu fiz ontem? Eu falei, quer saber uma coisa? Eu podia começar a pensar em algo musical. Não muito... Aí eu liguei para minha professora de canto e falei, você pode ser sincera comigo e falar, eu tenho condições de cantar publicamente, eu tenho condições de gravar alguma coisa, jogar no Spotify? Ela falou, pode, mas você vai ter que continuar estudando. Por quê? A idade, então a voz fica mais escura, né? Bom,
passou dos 20, a tua voz começa a escurecer, porque não é aquele frescor juvenil. Mas aí eu fiquei pensando, falei, cantar, não é? Pode ser interessante eu acho que deve agora. ser maravilhoso. É uma das coisas que eu sempre quis na minha vida, era saber cantar, mas assim, ao contrário da sua professora, o meu falou que não tem condição. É verdade. Eu fui fazer aula de canto com o Rony Canembleves, que aliás, um beijo pra você, e ele falou assim, ó, Bruninho, ó, ele sempre foi professor de atores, né, de musical, então a galera cantava barbaridade, assim. E eu falei, Rony, eu preciso cantar. Ele falou assim, então tá, então vamos fazer 1 ano. Em 1 ano você vai estar cantando. Eu fiz 1 ano, quando virou o ano, ele falou assim, não deu, você é a primeira pessoa que realmente eu não consigo fazer cantar. Você tá brincando, é verdade? O que é a prova máxima de que a voz falada é diferente, porque você tem uma voz linda, você tem uma voz linda, eu tenho uma voz horrível. Eu acho que canta super bem, eu acho o Bruno Ô, Rony, eu vou ótimo cantor. Eu fiz aula com a Cida Moreira, e a Cida Moreira, ela chegou pra mim e falou assim, nós vamos fazer, você vai fazer tudo, eu ia cantar uma música antiga e ela falou, canta assim, I can't give you tudo estacadinho assim, porque ela falou que senão você não tem potência, não tem esticada a voz assim. Sim. Distância. Quando eu comecei a fazer, mas isso ela me não tem comprimento de. É isso. Não é bem dotado vocalmente. Mas aí era para um determinado showzinho que eu ia fazer. A minha professora de canto com que eu falei ontem, não, ela era uma aula porque você fala, eu preciso fazer coisas, né? Preciso me especializar, né? Começar a ficar melhor, virar melhor artista, melhor ator. Mas é isso. Quando você falou no começo eu não sabia se eu queria ser ator, se eu queria ser diretor, se eu queria ser isso, se eu queria ser aquilo, porque você tem alma de artista. E é isso. E aí daí você pode ir para qualquer lado, né? E treinando a técnica ou só na intuição. Eu acho que voz é uma coisa mais técnica, de muito fato, técnica. Né? Então não dá muito pra gente achar que canta e cantar. Tá, porque eu já prova. tentei. E não rola. Mas assim, já tentei, não é que eu tentei. Não, no carro cantando já é um desastre, assim. Meu Deus do céu. Não mas é, não. Eu sou boa. O desastre fica por minha conta. Não é, você não. Vai, vamos rasgar cedo. O amor é lindo. Vocês não pensavam em ser ator? Nunca. Virou entrevista, viu? Agora eu ótimo. Quando a gente tem amigo é maravilhoso. Eu nunca tinha pensado, não era uma criança, assim, de ver muita televisão. Ao contrário das minhas amigas que paravam de brincar para ver novela, essas coisas, eu achava, não queria esse universo. Esse universo não me chamava atenção. As vontades que eu tinha quando criança eram, que eu me imaginava, era ser veterinária. Olha que engraçado. Tanto é que eu fazia, minhas brincadeiras, tinha um álbumzinho assim que eu já fiz hipismo, né? Então eu circulava ali no meio dos cavalos e aí eu inventava doenças e tem tantos anos, ele Olha, é tordilha, ele é não sei o que, e tá com cólicas e Mas já era uma coisa criativa, né? Já, total. E aí veterinário ou nutricionista, porque eu gostava de entender o que cada alimento fazia dentro do corpo. E aí, mais velho um pouquinho, eu tive vontade de ser publicitária, de trabalhar numa agência como criação. E aí eu fazia alguns trabalhos como modelo publicitário, assim, e aí teve um olheiro da Globo que me chamou para fazer um teste, eu fiz o teste, e aí aconteceu de virar atriz, assim mesmo, porque foi um chamado, foi uma coisa bem... Porque você, obviamente, você tinha um talento escondido, né? Sim, você e que eu nem sabia, exatamente. Era realmente uma coisa muito natural, assim, muito intuitiva, que ia saindo, aquela coisa acontecia comigo durante a cena, assim, e foi indo. Mas a gente tem muitas vontades. Eu sempre quis dirigir, por exemplo, né? Então, a gente vai agora com mais autonomia na carreira, a gente vai testando outras coisas. Mas cantar, não. O teatro no Brasil dá essa coisa pra gente, né? A gente fazer várias coisas. Eu escrevo meu material, eu produzo meu material. A gente consegue fazer essas coisas, dirigir, por exemplo. Total. E você queria tocar, né, amor? Música. Eu comecei com a música mesmo, desde molequinho. Eu falo que eu sou muito garoto MTV, né? Que a MTV era realmente muito forte naquela época que eu era jovem. E aí, assim, eu consumia muito aquilo, e aí comecei a aprender instrumentos e comecei desde molequinho a tocar na noite e tudo mais, e aí fui construindo uma carreira de músico com bandas até um momento onde as coisas estavam quase para acontecer mesmo no cenário e não aconteceram, e aí realmente essa frustração, essa dorzinha que me deu, me fez lembrar do teatro que eu tinha feito na escola.
E aí, quando eu entrei, Curioso. eu tava quase entrando na faculdade, eu conheci um menino chamado Fabinho, e ele falou que ele era do grupo Moleque Travesso, na época do pagode, que separaram também, o Moleque Travesso continuou e faliu, enfim, acabou, e aí a outra parte que era do Moleque Travesso virou os Travessos e continuaram. E o Fabinho falou assim, cara, eu fui pro teatro, porque é um lugar onde realmente eu consegui melhorar esse sentimento ruim que eu fiquei, enfim, da carreira e tudo mais. E é a mesma coisa, é um talento escondido que você talvez nem soubesse. Pois é, e aí quando eu fui fazer escola de teatro, nunca mais parei. E começou desde sempre produzindo, né, as Fui fazer faculdade, peças. fiz publicidade, e aí no dia do meu TCC eu fui convidado para uma super agência de publicidade na época, para ficar junto com uma diretora de criação fodástica que tinha e tudo mais. Eu falei, não, agora eu vou me dedicar à minha carreira de ator. Que engraçado. São uns caminhos que a gente não entende, né? Não. E aí fui fazer o caminho realmente de construção mesmo, assim, de poder escrever, de poder dirigir, de produzir, fui aí fazendo escreveu meio um que... filme que foi pra Cannes, aí tipo, você falou, acho que é esse caminho aqui tá... Tá indo bem. Fui batendo cabeça um pouco também. Eu fiz faculdade de publicidade. Sim. Porque é aquela coisa, tem que ter um diploma, tem que ter não sei o quê. E, na verdade, assim, na minha casa nunca teve essa coisa, não isso nunca. Mas o meu pai tinha muita preocupação, porque a carreira da gente é muito instável. Então, a grande preocupação dele era eles morrerem e eu não ter como condições, sobreviver. Quando começou, na época que eu fiz publicidade, pagava muito bem. Era tipo um carro por filme. E aí, quando ele viu que eu estava tranquilo, daí chegou a fazer um filme comigo, meu pai. O Boticário, um filme de Dia dos Pais, ele foi junto fazer. Que, obviamente, ele fez para eu ficar com o dinheiro. Que lindo! Mas assim, tipo, é isso aí. Eu queria ver esse comercial. Eu não consegui achar. Eu pedi pro Washington Oliveto em pessoa. Ele me deu o telefone da secretária dele, falei com ela. Eles não acham o rolo. Porque também... Isso é muita coisa, né? Então, assim, esse era o lado do meu pai, a segurança. E minha mãe já era mais artística. Minha mãe cantava, eu tocava piano e tal. Então, todos os meus shows ela ia. Ela acompanhava e criticava, porque a pior crítica está na tua casa, não é? Sim. Nossa, como é terrível, mas você dói, tem que né? ouvir, dói. Nossa, Dói, mas é louco assim quando você percebe que dentro de casa nunca tá bom, né? Não. O Rafinha Bastos fala uma coisa muito séria, se você quer testar uma piada, não testa com a sua esposa. Pois é. Não vai rir. E é verdade, você não consegue distanciar, né? Você fala... Por que você está falando desse jeito? Não é sempre assim, tem isso. Mas como é importante, né, a relação da família com esse momento de escolha profissional, né? Porque assim, a gente escolhe a profissão muito novo, né? Isso é um erro do mundo. Pois é, você tem 16, 17 anos, você já tem que escolher o que você vai ser para sua vida. Pois é uma responsabilidade tão grande, e assim, uma expectativa tão grande. Pois é. E eu admiro algumas pessoas que falaram, não, eu parei no terceiro colegial, eu parei 1 ano e fui morar em Trancoso, para pensar, ou fui morar na Europa, quem tem dinheiro e tal. Por causa disso, para falar o que eu quero fazer da vida. Para se conectar, né? A gente faz aqueles testes vocacional e tudo mais. Não adianta nada. Para mim não adiantou nada. E é muito importante os pais. A história dos meus pais é bem parecida com a sua, assim, sabe? Minha mãe é artista plástica, tocava piano também, então a minha influência musical também tem por parte dela. E meu pai é o cara realmente que estava preocupado com ir aí. Você precisa ter um diploma, porque você não sabe o dia de amanhã. Eu sempre ouvi isso. E o dia de amanhã? Como é que vai ser? Hoje tudo bem, mas... Quando você tiver 50 anos de idade, será que vai estar tudo bem também? E se tiver uma pandemia e você parar 1 ano e meio de trabalhar? Não é? Eu vi muita gente atrapalhada com esse período aí, por causa disso, de não ter a estrutura. Agora, gozado que eu falei o negócio de cantar, e essa grande vantagem de a gente ser artista, você não tem idade. Eu posso começar... Lembra da Alberta Hunter, que começou a cantar com 75 anos, porque ela cantou jovenzinha, virou enfermeira, casou, teve filho, e quando voltou... É que eu acho que vocês não lembram dela, mas eu cheguei até a ver um show dela aqui no Brasil. 80 anos de idade, a mulher no palco, ela era uma coisa maravilhosa, você entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a nossa carreira não tem idade.
Não tem. Você E pode você pode fazer o que ir você para quiser. qualquer lado, né? Então teremos Marcelo Maciel por muitos anos, cantando, por 30 cantando anos. agora. Cantando and sapateando. E fazendo Sapate- drama. Sapateado, já gozado que eu perdi a vontade. É. Engraçado. É Eu tão acho que bonito, eu dei 5 né? A anos. gente viu esses dias, né? Eu dei aula durante 5 anos de sapateado. Eu acho. A Viviane Pasmanter era minha aluna. Assim, eu tinha um monte de gente que virou atriz depois que era. Mas eu perdi. Eu não sei, eu acho que eu perdi um pouco a vontade de sapatear. Sim. Durante a pandemia, você falava, será que eu posso? Não podia ir para academia, né? Sim. Então, uma das coisas que eu fazia era dançar. Ai, que lindo! Arrumei Você uma ficava made- dançando em casa. Eu peguei um pedação de madeira, Que levei, lindo! pus Fez lá um e ficava tablado pra sapateando. você. Fez bem para minha coluna. Que maravilhoso. Não, fez Não é? bem pra tudo. Devia ter Faz pra filmado Fez isso. bem pra tudo, fez o bem pro seu astral, emocional. Nossa. Devia ter Você mostrado. não filmou? Postado. Eu acho que eu Postou? devo ter postado alguma Ah, a gente coisa, vai não ver lembro isso, direito. né, Não Rafinha? lembro. Não lembro se eu não sei se eu cheguei a gravar, porque como eu fazia isso num canto da casa, assim, era feio. Sim. Melhor não. O Marcelo aqui, você falou, né, Rafinha, pro Rafa. Achei que eu fosse olhar e tá o Rafinha Bastos ali agora. Você falou, né, Rafinha? Eu falei, Não, você tem mais sorte. Você tem sorte de ser esse Rafa e não o Rafinha Bastos. tá aqui? O Rafinha tem uma história curiosa. Eu tava assistindo uma TV que chamava All TV. Acho que o Bruno deve lembrar. Acho que você não chegou a ver isso, cara, bem de São Paulo, assim. E aí, eu vi o Rafinha e falei, esse cara é muito engraçado, né? E peguei e mandei um e-mail de fã. Acabei de ver Que teu legal programa, isso. adorei. Ele falou, eu não acredito que você está me escrevendo, vem no meu programa. E eu fui no programa, era 8h30 da noite, gravamos o programa e daí a gente foi na cozinha da TV e ficamos até as 4 da manhã conversando. Porque quando ele era Sempre criança... a cozinha, né? sempre A cozinha. a cozinha é o faz- melhor lugar faz da tudo, casa, né? né? A gente tem comida, tem tudo. E é engraçado que o parentes, meu irmão mudou de apartamento e abriu a cozinha. Eu ia falar isso, a cozinha lá em casa já é o sofá da Sim, sala. Mas aí teve... Aí fudeu, porque a gente tá ali, ó. E aí teve o aniversário da minha cunhada, eu falei, gente, que engraçado, acabou a quarta parede. Sim, exatamente. Que bom, Total. né? Não tem Não. aquela coisa de assim, vai lá na cozinha pegar Não. um negocinho pra gente comer. Não, você você levanta faz e pega o assim. negócio. Tá assim. Mas aí, e ele falou o seguinte, quando ele era criança, passava um comercial meu do Knorr Flash, que era um produto que nem vingou. E que a professora dele chamou a mãe dele e falou, olha, quando o Rafinha tá quietinho, ele parece aquele moço do Knorr Flash. Agora, quando ele é bagunceiro, ele é bagunceiro. Então, na cabeça dele, eu Você era um era o bom exemplo. exemplo. Que legal. E a gente isso. é amigo até hoje, assim, fofo. é bem tranquilo. Eu queria que ele dividisse a fortuna dele comigo, porque ele tá milionário, mas infelizmente a gente tem que aguentar o nosso Rafa daqui, né? Mas, ô Mar, por falar assim em Rafinha e tudo mais, esse cenário stand-up, a gente pode dizer que você foi um dos pioneiros aqui Sim. no Brasil, né? Que você que tirou o facão e foi cortando Foi. e abrindo caminho pra essa galera toda que chegou. Sabe o que aconteceu? Já chamava stand-up quando você começou? Não, né? Como é porque, que era? Na verdade é o seguinte, a gente sabia do Zé Vasconcelos, em 1959 fez um show chamado Eu Show, o espetáculo, é bonitinha a ideia. Que legal. Mas só que era ele, de smoking, com uma orquestra. Então Uau! não era esse formato. A Dercy fazia o stand-up sem saber que ela estava fazendo, porque ela ficava na frente do palco contando merda. Maravilhoso. Chico Anísio fazendo Fantástico. Então, assim, existia o formato mais mal Mal acabado, não assim, era. o Jô Soares fazia espetáculos, Vivo Gordo, não era... Não era uma linguagem já. Não, Né? Uma linguagem. Consolidada, era um monólogo. Não era Sim. quase um monólogo, as pessoas escreviam para eles, tal. O que aconteceu foi que quando eu conheci Rafinha, Marcela Leal, essa turma, eles queriam fazer stand-up, mas eles não sabiam como produzir. E eu estava fazendo a Terça Insana e estava meio querendo sair da Terça Insana, esses momentos que você quer fazer outra coisa. E eu falei, então eu vou produzir o primeiro. Eu vou produzir um espetáculo de stand-up e a partir daí a gente vai vendo como é que vai ser. E o curioso foi que eu montei, chamava Mondocane o primeiro. E estava eu, Rafinha e a Marcela Leal no palco. E na plateia estava Oscar Filho, Márcio Ribeiro, Cris Paiva, todo mundo que virou do stand-up estava assistindo. Então, Cris Paiva apareceu depois, mas o Oscar e o Bruno Mota, todo mundo que está até hoje fazendo. E no mesmo tempo que estava acontecendo isso, eu estava em cartaz no Rio com a Terça Insana e o Cláudio Torres Gonzaga falou, a gente está fazendo stand-up aqui, você quer fazer junto? E aí a gente entrou num acordo, tipo, os dois shows vão chamar Clube da Comédia.
Clube da Comédia de São Paulo e o Clube da Comédia em Pé, no Rio, que virou Comédia em Pé, deixou de ser clube. E então foram os 2 primeiros espetáculos. Os 2 pioneiros foi o Cláudio Torres Gonzaga e eu. E a turma do Cláudio era o Fábio Porchat, o Caruso... Que era a galera do Rio. O Paulo Carvalho era a galera do Rio. E essas 2 galeras começaram a se misturar e surgiu o movimento. Daí apareceu o Danilo, o Oscar Filho, Diogo Portugal veio de Curitiba. De Portugal. De Portugal. Junto com o Rafael. Aí começou a vir junto com o Rafael. É o mesmo navio, né? Que o Rafael Portugal é um stand-upper que não sabe o que é, né? Gente... Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é Pra mim, ele é o melhor do momento, essa turma toda. É porque ele é um stand-upper ator também, né? Porque não necessariamente, a gente ouviu isso do Danilo quando a gente foi no programa dele, que ele falou, eu sou comediante, eu não sou ator, né? Existe uma diferença. O Rafael, ele é ator, né? Que tem essa veia aí, que o que ele faz, a gente acha engraçado. Exatamente. Ele falando é engraçado. É difícil trabalhar com ele. E ele é muito humilde, muito bonzinho, assim, sabe? É muito gostoso falar com ele, né? A gente fez uma cena no Porta dos Fundos que era meio uma campanha, mas eu estava pela campanha, eles estavam pelo Porta dos Fundos. E daí, passou uns tempos, ele fez com a gente o podcast que eu tenho aqui, que é a Sala da Comédia, com o Bruno Mota e com o Cláudio Torres Gonzaga. E daí, ele falou, não sei o que, essa coisa de, eu não sei se o ator... Eu falei, você é um baita ator. A gente trabalhou junto, você tem uma capacidade de o conhecimento da palavra. Sim. Sabe aquela pessoa que pronuncia a palavra do jeito que ela fica? Perfeitamente, como você... com a roupagem uma certa, coisa assim, né? Eu falei, você é muito bom ator. E é exatamente isso, ele é humilde de falar. Mas ele é um baita de um ator maravilhoso. E eu lembro também, quando a primeira vez que eu vi o Fábio Porchat, que eu falei, é um furacão, né? Ele é impressionante, a rapidez do cérebro dele, né? Demais. Tipo... E você vê que ele tem e a carreira vingou isso, né? Porque ele virou uma estrelaça, assim, né? E eu acho legal essa galera que realmente não é só o ofício, né? São artistas, né? Sim. Ele não se contenta só com uma coisa, né? Ele não quer só ser o comediante, ele quer ser mais do que isso, né? Sim. Então ele é um super apresentador, ele é um baita roteirista, ele é multifacetado. Assim. O meu personagem chamava Seu Merda no Terça Insana e virou Seu Banana no Zorra. E quem escrevia era o Fábio Porchat. Ele que escrevia. Ele é muito bom. Eu vi uma vez ele no stand-up, antes dele ser realmente o Fábio Porchat, assim, e eu tinha uma dificuldade nesse show de rir da galera que tava fazendo. Mas quando ele chegou, eu quase fiz xixi na calça, assim. Foi uma coisa que ficou muito marcada na minha... Usado isso, né? Eu também tenho isso de, às vezes, eu não... Eu reconheço a graça da pessoa, mas eu não consigo rir. Tem isso. Eu tenho. Do que eu tô pensando. Não, né? eu tô rindo porque quando você falou do nunca teste uma piada com sua esposa, eu faço várias piadas que eu invento, muito legais, e o Bruno acha todas uma merda. Então conta pro Marcelo lá do O que é um pontinho vermelho no céu? Não sei. Um helicóptero. Eu gosto. Não é bonitinho? Mas você não vai ficar... Você vai fazer... bonitinho! Gente, é que eu fico, acho que tão orgulhosa que eu consegui inventar uma coisa, sabe? Falar, ai, que legal! E aí, cabeça de produtor, você fala, pera um pouquinho, que figurino que você estaria usando pra contar essa... Como é que ia ser teu figurino pra contar essa piada? Gente, eu vivo fazendo uns trocadilhos bem ruins, assim, sabe? Mas eu acho, mas você vê, é o baita do exercício. Eu acho muito legal, eu me divirto comigo mesma. Eu também. Aliás, às vezes eu falo umas coisas que eu dou risada de mim, eu falo, mas será que isso daí vai funcionar se eu fizer no palco? E não vai funcionar. Não vai funcionar. Guarda pra você. Se diverte. Mas como é que você vê, então, o cenário hoje em dia desses novos comediantes, os novos stand-uppers? Eu acho que assim? ficou um gap assim no meio, porque a primeira geração que eu falei, né? O Rafinha, o Cláudio Torres Gonzaga, Fábio Porchat. Aí teve uma segunda que ouviu a gente e que viu a gente fazendo e falou, eu quero fazer o que esses caras estão fazendo. Aí veio uma terceira que não. Que fala, não, já são velhos, já está ultrapassado. E está acontecendo isso. Isso acontece tudo, na TV, né? No teatro, tudo. Tudo. E eu estou achando que com isso está tendo não é todo mundo que é tão engraçado, não. E aí as pessoas às vezes fazem piada que não é uma piada, é uma simples ofensa. E tchau. Não é isso. A comédia é mais séria. Sim. Não é, tem que ser elaborada, tem que mais ser elaborado. pensada. Acho que é isso.
Então eu tô achando que tem... E uma quarta geração, que são os novíssimos, assim, que eles ignoram que existia antes. Gozado, né? Eles ignoram que já existia isso. Eles acham que eles estão inventando. Agora, eu tenho os meus favoritos. Por exemplo, eu acho que tem pessoas que estão aproveitando do limão. O limão já virou uma deliciosa laranja-lima, que é tipo o Thiago Ventura, que é um cara que tá, né? Renato Albani. Eu acho que tem uma turma que tá transformando o stand-up num grande business. A gente não teve esse business, a gente vivia da bilheteria. Mas eles já estão transformando, já tá virando... Sim, o Thiago tem marca de roupa, não tem? Tem. Exatamente. E ele tem uma expressão corporal também, que ele usa, sabe usar ele bastante dançava, isso, né? Então ele tem realmente ele tem uma coisa que no stand-up é muito importante, que é uma persona. Ele não é um personagem, ele é uma persona. Quando ele entra e fala, e aí, comunidade, gueto, né? as pessoas se identificam. Eu acho que tá precisando agora ter uma mistura, voltando à música. Acho que podia começar a misturar um pouco de comédia com um pouco de música, um pouco de improviso. Faça isso. Eu acho que você é o senhor do facão. Eu também acho. O Tem senhor que do sair facão, abrindo. do queijão. Então eu vou embora e vou começar Viu? a Eu sou fazer. engraçada. Aonde que entrou o queijo? Eu vejo o mais Ele engraçado tá com a é faca você na achar. mão. E o Você tá com a queijo. faca e o queijo na mão. Tá Ele falou facão, queijão. Realmente os Obrigado, trocadilhos- Brasil! Os trocadilhos dela realmente... Que bom que ela se diverte. Ela fala assim, viu, amor, você tá dando risada, eu tô me divertindo porque ela tá se divertindo, sabe? Eu falo, pô, Ai, eu adoro, gente. Voltando a uma conversa que você falou de cantar e depois virar ator, você sabe que é a história ao contrário do Ronivon, né? Que o Ronivon ele queria ser ator. E aí numa festa da escola de arte dramática falaram para ele cantar. Ele era lindo, né? Cantou, acabou a carreira de ator. Depois ele fez filmes. aliás, tal. o Ronivon é um ser especial, assim, Nossa, né? É um lorde, é um maravilhoso, negócio. Só quem realmente tem a oportunidade de estar um pouquinho com ele sente um vucu-vucu verdade. diferente. Vocês assim. já Aliás, foram Rony, no- você E pode ele é vir muito aqui também. respeitoso, né? Vocês não. foram no programa, né? Muitas Fomos, vezes. já. Maravilha. É Nossa. a primeira Eu vez lem- que eu fui, muito novinho, eu preciso falar isso. Tá, porque depois eu eu fui... vou contar quando Eu eu tinha te uns assisti dreadlocks também. muito grandão, assim, que eu fazia uma peça do Encontro das Águas e tudo mais. E aí a gente fez lá, nervoso, né? Pô, Ronivon, cara. E aí eu lembro que quando acabou o programa, a gente ficou conversando. Ele pegou o elevador comigo, levou e falou assim, seu carro tá onde? Eu falei, meu carro tá aqui. Me deixou na porta do meu ele carro é pra uma voltar. educação Lorde. Quem que faz isso, gente? Ele me deu uma autorização. Ele falou, quando o Mestre vier, fala para ele colocar o prato. Porque assim, se é camarão, eu ficava só disfarçando. Eu não como camarão, então eu ficava só disfarçando. Então ele falava, avisa o Mestre de qual o prato. Maravilhoso. E daí ele já vem preparado. Você ia falar o quê, amor, que eu te cortei? Que quando eu comecei a namorar com o Bruno, ele tava com o programa do Ronivon marcado pra ir. Era na época do carnaval, você foi com o... Não, acho que é dessa... Você foi junto com alguém. Você foi com algum menino fazer. Eu acho sim. que foi na época do carnaval. Sim. E aí o Ronivon, eles estavam lá, acho que fazendo com uma brincadeira, como se eles fossem conselheiros do amor, algo do tipo. Ah, sim, E tinha aí isso. ele perguntou pro Bruno lá, o que ele mais gostava numa mulher. E a gente tava namorando há pouquíssimo tempo, tipo um mês, Não, mais. 2 meses. O amor era Carnaval. carnaval, a gente Então, começou a namorar em novembro. dezembro. E aí eu tava atenta. Ela é engraçada, é que você não tá é que você não tá prestando atenção. Ela é engraçada, isso sim. Aí eu fiquei lá atenta, né? Tipo, o que ele vai falar? O que ele mais gosta numa mulher? Deixa eu ver se eu tenho, né? Aí ele falou, perfume. E eu não usava perfume. Não, mas era o que perfume que eu Aí eu quis falei, dizer, me o perfume da fudi. mulher. Não é o foi. cheiro Aí da depois mulher. ele quis justificar Não falando foi. isso, mas ele gosta de perfume. Entendi. Eu não gosto de Aí me perfume, deu que você perfume, gosta todo mais da mulher. presente de Nunca namoro, te dei perfume. ele me dava perfume. Nunca te dei perfume. Nem vem. E ó, vou falar. O que você mais gosta numa mulher não pode ser perfume, porque perfume não é da mulher. É o Eu perfume quis da dizer, eu mulher. não ia falar o cheiro. Sim, é o Porque eu acho que perfume da dentro do mulher. programa do Ronivon, com o Lorde Não do lado, fala eu não podia cheiro. falar cheiro. Não. Uma vez ele falou, uma dessas, chamava, acho que era conselheiro amoroso, Aham. e a pergunta para mim era o seguinte, olá Rony, minha mulher tem a mania de deixar a calcinha pendurada no
Na torneira. Na torneira. O que eu devo fazer? E ele falou, o que ele deve fazer mesmo? Eu falei, meu amigo, tem uma mulher pelada andando na sua casa. Vai atrás dela, em vez de ficar escrevendo pro Ronivon. Então era muito divertido. O programa dele era maravilhoso. Ele é muito legal. Adorava. Rony, vem aqui, por favor. Vamos ele fazer tá me devendo campanha. uma paella. Você sabe, ele sempre fala, não, você tem que ir em casa pra comer uma paella. A gente vai marcar uma paella. Tô esperando até agora. Então vamos, Rony, vão todos na sua casa comer uma paella. Eu vou com perfume, inclusive. É bom. Não, era uma maravilha. O Encontro das Águas você fazia com quem? Com o Edgar Jordão. Tá, porque eu tinha visto com o Zezinho. Sim. Era o Zezinho e quem mais? Pedro Moutinho. Pedro Moutinho. E depois vocês... Mas a tua versão... E aí o Sérgio Rover liberou, acho que alguns bons anos depois, assim, pra gente poder fazer. Acho que não muito, porque eu lembro que uns 2 ou 3, a versão era... A montagem era parecida. Ele, na verdade, o Rover autorizou porque o Valcazaras topou também dirigir a gente. Entendi. E aí a gente mergulhou ali. Eu tava vindo realmente de uma situação bem ruim da minha família, assim, eu tinha perdido meu irmão e tal, e o texto é um texto denso pra caramba. Você assistiu o Encontro das Águas? Não, né? Pelo menos ler você precisa. É um puta texto, assim. E o Namatame também fez o cenário, fez o figurino, enfim. Então foi realmente E foi minha primeira produção no teatro, né? A primeira vez que eu realmente fali na vida. Sim. Porque é muito difícil. E era Parlapatões também, né? Fiz Parlapatões também, fiz no Augusta, fiz Sesc. Viajamos bastante, teve realmente uma boa vida, assim. Mas quando a gente entra no mercado do teatro, quando a gente resolve realmente produzir e se bancar, a gente esquece que é uma empresa, né? E você tem que ter a parte administrativa muito bem feita, e eu não tinha essa noção. Então foi a partir do Encontro das Águas que eu tive que correr atrás, além de ter a minha formação de publicidade, de entender como é que funcionava. Então eu fui estudar administração de empresa, fui realmente estudar empreendedorismo, fui fazer tudo. Para em 2016, 15 para 16, o Dudu Pelizari, que já topou vir aqui também, falou uma frase para mim que foi muito marcante para mim. Ele falou assim: Bruno, você é um cara que realmente merece várias coisas na sua vida, porque você é um empreendedor da arte. E aí eu me linkei com todos os meus cursos, com todas as coisas que eu fiz, de realmente bater e falar, essa é uma das vertentes também que eu tenho, porque eu sempre quis. Hoje, com todos esses streams, com toda essa capacidade que a gente tem no mercado do ator para poder trabalhar, as pessoas não ficaram mais vinculadas a só um canal, né? A só um lugar. Então, assinei um contrato ali naquela emissora. Graças a Deus, acabou. Né? Hoje está espalhado. E hoje você consegue realmente se bancar. Você faz a sua produção, você faz a sua comédia, você... E sei lá, há 10 anos atrás, um pouco mais, talvez 15, não tinha nada disso. Não era tão comum. E eu já fui para esse lado, assim, sabe? Eu acho que a gente aprende umas coisas. Por exemplo, eu aprendi que você tem que ficar no mínimo 12 semanas em cartaz. Quando chegar na 8ª, você fala... Tá indo? Não tá, né? Então vamos cumprir, vamos embora. A Daniela Tesolin, que trabalha comigo, junto também com a Andréia Porto e tudo mais, que é minha produtora atual, a gente conversa muito disso. Ela fala, tá indo mal. Mas assim, você tem que ser honesto, cara. Ela falou, vamos adiantar a turnê. Então, o que a gente pode fazer? Vamos puxar a turnê agora, que daí a gente para não esfriar. Mas é isso, é 12 semanas, depois de 12 semanas, se não dá, tchau. Porque às vezes, quando o espetáculo é novo, você demora esse tempo aí ou mais pra você azeitar, né, deixar arredondado ali. Hoje o nosso espetáculo é completamente diferente do que a gente concebeu. O último ensaio que você faz é completamente diferente da segunda noite. Total. A primeira você ainda tá meio ensaiando, a segunda é aquela porcaria de sempre, que a gente nunca vai entender o mistério. E aí depois você vai indo pra frente. Agora, o primeiro espetáculo que eu fiz, que era um solo, inclusive, aliás, tem uma história curiosa. Chamava Hollywood que se cuide. E era um solo, eu fazia um monte de personagem, eu trocava de roupa 18 vezes, aquela coisa, primeiro espetáculo você quer fazer tudo. Cantava. E aí eu lembro que eu fui numa vernissagem, encontrei com a Tônia Carreiro. Aí você fala, será que eu vou falar com ela? Tônia Carreiro, não sei o que. Daí eu cheguei e falei, Dona Tônia, eu estou fazendo um espetáculo, ela pegou e falou... Esse nome é muito gay, né? Hollywood que se cuida é muito gay. E virou e tchau. E foi embora. Falei, puta, que merda. Passou uns 2 dias, ela foi pra me assistir. Ela foi assistir, daí ele terminou. Era um elogio. Não, ela virou e falou, eu vim ver porque eu fiquei curiosa de saber como é que você sozinho, seu primeiro espetáculo. Ela foi ler a crítica que tinha feito, o Alberto Guzzi, que tinha feito uma crítica. Ela falou, eu quis vir ver, e depois, assim, várias vezes eu encontrei com ela.
Mas é isso, às vezes você tem que levar essas lições que a gente aprende, né? Ela foi antipática? Não, ela na verdade passou uns dias, ela falou, vou ver. É um ator jovem, começando carreira, primeiro espetáculo. Sim. Porque eu falei tudo isso pra ela, primeiro espetáculo, eu que escrevi, não sei o quê. E o único comentário que ela fez, ela falou, achei o nome muito gay. Tá bom. E foi assistir, foi tudo bem. E na época ainda tinha censura. Então, olha isso, você começando sua carreira, com 20 e poucos aninhos, vai 2 véias na plateia. Você fala, e agora, né? Eu vou fazer. E aí eu fiz o espetáculo inteiro. Imagina, você nunca tinha subido no palco, a primeira plateia que você tem são 2 véias funcionárias públicas. Vou fazer. Não, eu falei, eu vou fazer tudo. Eu não vou tirar, não vou cortar nada. Fiz aí, quando terminou, ela falou, olha, é engraçadinho e tal. Ela falou, só que tem muito palavrão. Eu falei, ela falou, vou pôr 18 anos. Eu falei, desculpa, mas não tem como facilitar isso? Ela falou, você tira os palavrões. Olha a ingenuidade, né? Você tira os palavrões? Tiro, eu prometo. Tiro. Uhum. E aí ela falou, então eu vou liberar para 16. Beleza. Aí a Madalena, que é uma amiga minha que me ajudava nessa troca de roupa, quando chegava lá pelo meio, ela olhava na plateia, ela fazia... Não tá aí não, pode ir. Pode falar palavrão, que hoje elas não vieram. Não vieram. Porque o medo era isso, elas ficarem indo e voltando. Sim. Foi a única vez que teve porque o juizado censura. fechava, né? Se tivesse fora do esquema ali. Sim, o Juca Chaves fazia isso, né? Primeira noite do espetáculo, ele falava mal da mulher do presidente, ia pra cadeia, dia seguinte, todos os jornais só falavam dele. E aí ele Pão duro, né? Ele não gastava com assessoria. Total. Não precisava pagar divulgação, não né? Nada, uma maravilha. Então, assim, e essas coisas tudo a gente vai aprendendo. Né? Sim. Pergunta para alguém mais experiente, né? Eu falei da Suzana Vieira. Suzana Vieira me ensinou muita coisa. O dramático, né? Um dia tinha uma cena que o Raul Cortez ia se matar. E eu entrava como o meu personagem do Mulheres e Areia, engraçadinho, chutando a porta, me atrapalhando. Ela falou, a cena é séria. Todo mundo sabe que isso é engraçado. Não precisa fazer. Mas a cena é séria. Se você não entregar para ele, ele não vai conseguir fazer a cena direito, não vai pegar para o público. Eu falei, ok, eu poderia vir a falar, foda-se, vou fazer o meu. Não, eu falei, eu vou ouvir essa mulher. Ela tem, desde que eu era criança, eu tô vendo ela na televisão. Sim. Vou fazer. E de Raul Cortez, que todo mundo falava que ele era difícil, perigoso. Maravilhoso. Ele é uma coisa. Então assim, você tem que ouvir também. E aí, tudo isso estou falando para falar os jovens comediantes que não ouvem mais a gente. Tem que ouvir, porque a gente passou, a gente já pegou. Você abriu o caminho, gente. E o queijo. E o queijão. E o queijão, a gente já pegou. Mas você acha que isso também é um pouco fruto da rede social? Porque hoje eles se empoderam muito porque tem seguidores ali e tal. E acho que realmente quem abriu o caminho não fez mais do que obrigação para eles poderem brilhar agora. Tem um pouco disso dessa nova juventude tem 1 que milhão de pessoas na internet, né? Então, mas você lembra de um filme chamado Crepúsculo dos Deuses? Que era Norma Desmond, que era uma estrela do cinema. Você lembra desse filme? Sunset Boulevard. Sim. Era uma estrela do cinema mudo, e aí uma hora o mordomo falava, 1 milhão de pessoas falando para você o quanto você é maravilhoso, isso faz um estrago na cabeça da pessoa. 1 milhão de seguidores falando o quanto você é maravilhosa. Você acredita, né? Você acredita, você fala, não vem Antônia Carreiro me falar o que... Você fica na mesquinhez dessa, de acreditar no que estão nos elogios ali, né? Por isso que eu acho que é muito bom a gente fazer televisão, porque a televisão, você não é nada. Você é parte do cenário, você tem... Você é um funcionário. Não, e a concentração que você tem que ter para trabalhar... ninguém vai te ajudar, né? O cara E o cara tá carregando coisas... Cada um na sua função. Cada um na sua função. Defendendo o seu. E dali para outra cena, e para outra cena, e para outra cena, que são de capítulos diferentes, você não tá ali... eu fico pensando... Você não dá conta. Eu lembro muito quando você fez Alma Gêmea, Sim. que eu falei, meu Deus do céu, porque não te conhecia pessoalmente, mas eu estava acompanhando. Falei, elas jogaram um protagonismo para esta menina... que ela deve fazer umas 16 cenas por dia. Como é que ela tá aguentando? Fazia 16 30. era boa, né? Não, porque eu nunca fazia fiz 30, porque era Jorge Fernando. Oi. Então, Jorginho no estúdio era ninja. E ele era terrível. Uma vez eu fiz uma novela, Vila Madalena, com ele, e eu fazia uma bicha. E ele falou...
Não é assim que faz, deixa eu fazer. Ele tirou as calças no meio de uma igreja. Mentira. E aí ele falou, eu falei, Jorginho, mas eu tô fazendo um wedding planner, um cara meio sofisticado. Ele falou, faz do meu jeito. Aí eu fiz, desmunhecadíssimo, ele chamou, falou, vem aqui ver. Quando eu vi, eu falei, puta, ele sabe o que ele tá falando. Sabe. Ficou um contraponto monstruoso. Era eu e a Cristiane de Oliveira. Ficou isso, assim, ela super discreta, super quietinha. E eu, Então, sabia, né, o que estava fazendo. Mas eu lembro que aquela novela tinha uma loucura, porque você era uma ex-índia, né? Tinha Era louco. História. Quando o Valcir me ligou para me convidar para fazer a Serena, ele falou, eu vou fazer uma novela, eu quero que você seja minha índia. Eu falei, mas como que eu vou ser uma índia? Porque... O erro de casting. Como? Porque eu sou clara, eu tenho olhos claros, tipo, eu acho que... Ele falou, não, é porque a história começa com a sua mãe é uma índia que está ali na tribo e tal, e tem uma invasão pelos holandeses, e os holandeses, um dos holandeses, enfim, engravida a sua mãe índia e nasce você. Falei, então tá bom, então faz sentido, então bora fazer uma índia. Aí aprendi a falar Cadiuel, fui visitar as tribos, aí virei índia mesmo. No fim, é tudo aprendizado. Super, foi muito legal, assim. Mas era puxado, porque você estava em todas as cenas quase. Era. Eu vivia aquilo, era uma assim, belíssima novela, né? Uma novela linda. Era linda mesmo. Mas é isso, eu acho que a gente vai aprendendo e a televisão, ela ajuda, quando as pessoas perguntam, você prefere televisão ou teatro? Não dá pra preferir. A televisão é um grande exercício de concentração. Você tem que estar muito concentrado com o teu texto na cabeça. Tem uma atriz, eu não vou citar nomes, mas eu aprendi uma coisa com ela maravilhosa. Ela disse que ela decorava o texto e depois ela jogava no chão e ia bater, né? Ficava batendo o texto, daí se ela esquecia, eu olhava lá. Beleza. Visão boa, né? Porque eu não ia conseguir. Na verdade, ela olhava para lembrar. Mas não lia, entendi. Então você vai ver a novela com ela, e ela fez muita novela no passado, né? Agora ela já tá meio velhinha. Então ela tá falando e fala, então eu gostei muito de te conhecer, e eu gostaria muito... Sabe assim, porque a cabeça dela lembra... não tem a história da Marilyn Monroe, decorava o texto deitada, então ela tinha que... Os testes dela, fazia todos os testes deitada. Sério? Cristalizou uma forma, né? Que eu adoro o cinema, a Olivia de Havilland, que não podia andar e falar ao mesmo tempo. Sério? Ela tinha que andar eu já trabalhei com um ator assim, que não... Mas estranho. Que iam marcar ele dava tilt e falava, peraí que agora eu não esqueci tudo que eu tenho que falar, porque ele tinha que decorar a marcação de cena. E eu acho que até sei quem que é uma coisa muito... sem nomes. Que é uma coisa muito rápida, né? Às vezes o diretor fala assim, você vem aqui, vem assim, você pega aquilo, Total, você vai... ainda mais Jorge Fernando. Câmera, tá tudo bem? Então vamos lá, 1, 2, 3 e ensaiando. Aí você fala... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu lembro que eu fiz uma cena com a Natália Timber e ela fazia uma juíza, era no finalzinho do Mulheres de Areia. Então, todo mundo sentando. Cena de julgamento é que nem de casamento. Muita gente. Todo mundo festas, né? E aí entrava... Todo o elenco inteiro. Todo mundo, e ela assim, sentada, com o olho fechado. Eu falei, ela vai arrasar. Ela vai arrasar, ela vai fazer de primeira. Foi de primeira. É isso, a gente aprende entre a gente e aprende com outros, com os mais velhos, com os mais novos. Uma vez eu perguntei para o Murilo Couto, que trabalha com o Danilo, eu falei, por que todo mundo gosta tanto do Caio Castro? Ele falou, porque é a pessoa mais à vontade que existe na frente de uma câmera. É como se não tivesse câmera, ele está fazendo totalmente à vontade. Eu comecei a prestar atenção, sim, Caio Castro é um cara que fica totalmente à vontade na frente de uma câmera, então não tem crise, né? Sim. Ele tá tranquilo, não sei se ele se vê depois. Porque esse é um troço. Você se vê depois, E tem as pessoas que realmente às vezes te prejudicam, né, no seu ritual. Eu já passei por isso na TV. De propósito. Você tá ali no seu ritual, De enfim. propósito. Por exemplo, eu tava numa primeira novela que eu tava fazendo, então eu tinha cenas dessas, assim, de festas, e eu ficava mais concentrado, lembrando das marcações, enfim, né? Primeira novela, 20 anos de idade e tal. E ali quietinho, não sei o que lá. E aí as pessoas que já entendiam isso, e às vezes iam lá e ficavam tentando... Pra quê, né? Te derrubar. Porque tem um pouco disso, né? Meninos, eu tô muito apertada. Mentira. Eu já volto. Vai fazer seu xixi. Eu não tô conseguindo mais, dá licença. Você quer vai fazer seu xixi. Quer a garrafa? Não fique triste. Não tenho pinto. Graças a Deus. Porque senão ia ser um casal bastante esquisito. Mas, Omar, eu falo muito da rede social porque
a que rede a gente social, tem agora. mas ela individualiza muito as pessoas, né? Você, enfim, vamos pensar nos caras que fazem o seu próprio show, né? O stand-up, escrevem o seu próprio texto, se produzem, Sim. fazem um show sozinho, trabalha praticamente sozinho e tem aquele nicho daqueles fãs que seguem na rede social que empoderam ele demais. Sim. Essas pessoas não conseguem muito mais trabalhar no coletivo, assim, né? De entender como funciona. Eu acho que não tem. Eu acho que o cara do stand-up, atualmente, eu acho que eles são tão stand-upianos. Uhum. Se você virar e falar assim, eu vou fazer uma peça, o preço do Arthur Miller, eles não vão saber nem ler. Não sabe nem quem é. Não sabe quem é e não vão saber. Às vezes pode até ter essa cultura, Sim. mas não tem a estrutura profissional ou artística para fazer, para contracenar, não é? Para levantar a bola pro outro cortar. A piada é do outro, não é sua. Exatamente. Eu vou fazer um show que eu falei, né? Dia 12 de dezembro vai ser minha volta ao teatro. Ei, graças a Deus. E aí eu tô querendo convidar outros 2 comediantes e uma coisa que eu vou falar para eles é, quando tiver os 3 no palco no final, os últimos 10 minutos, vem os 3 juntos para conversar. Não vamos olhar para a plateia. Vamos olhar um pro outro. Por quê? Sim. Ah lá, a Priscilinha voltou, eu vou falar. Lavou a mão? Delícia, lavei. Álcool gel nela. Ó. Não vou encostar em você, fica tranquilo. Meu Deus. Ela ficou chateada porque eu não abracei ela na chegada. Não, que eu tô falando assim, quando você junta 3 comediantes no final do espetáculo, no meu eu vou fazer isso, e vou falar pra eles, vamos se olhar entre a gente, não vamos olhar pra plateia. Porque a gente tá falando isso, o pessoal do stand-up talvez não saiba contracenar. Por quê? Porque eu aprendi isso com o Jerry Lewis. Diz que o Jerry Lewis e o Jim Martin, eles faziam um pro outro. A plateia tá aqui, eles faziam para eles. Na verdade, funcionava né? demais. Então, é isso que eu acho, assim, que a gente tem que começar a treinar agora o pessoal do stand-up, que uma hora vai passar. Não é? A Terça Insana era um monstruoso sucesso. Hoje em dia tem 30, 40 pessoas assistindo. Aliás, ninguém está assistindo porque está pandemia. Mas assim, porque as coisas vão mudando, você entendeu? Daqui a pouco vai aparecer paródias, vai ser o show de paródia vai ser muito mais importante do que um show de stand-up. E daí? Não é? Que fim vai levar essa centenas de comediantes pelo Brasil inteiro que estão fazendo stand-up? Vão fazer o quê? Que tem só esse recurso para trabalho. Exatamente. Né? E hoje tem a força de um canal o Comedy Central, né? Sim. Que dá uma força danada pra galera. Mas é um canal né? sem audiência, né? Acho que não. Assiste, Será que a tem gente alguma gosta audiência? bastante. Bom, Eu acho que sim. Eu não sei se tem. Então, eu não sei qual que é. A TV a cabo tá caindo, né? Eu tô achando... acho que ninguém mais liga a TV pra assistir TV, né? Pra ficar zapeando o canal. Sim. Eu, depois que eu pus a Apple TV, que tem HBO Max, tem tudo... Eu acho que a gente tem um prazerzinho, às vezes, de ficar zapeando só porque remete a uma coisa da tua vida mais familiar, sei lá, né? Porque realmente a gente não acessa mais pra, tá na hora do programa tal. Não tem isso. Não tem. Mas às vezes sentar ali e ficar só rolando os canais, só apertando assim. o canal. Mas é que é a nossa geração que veio disso, né? Lá atrás. Acho que a geração nova já veio dos streams, das coisas assim. A minha geração... Experimenta, gente, é legal. A minha geração era o seguinte, tinha seletor de canais, então você punha num ali, canal, né? E deixava. No caso da minha casa era a TV Excelsior, que era maravilhosa, a TV Paulista. Que o botãozão ficava lá na TV, né? Tinha, sei lá, 5 Levantar, canais. apertar, Tinha Cultura, aqui em São Paulo era Cultura Tupi, a TV Paulista, que virou Manchete. Globo, Record e Excelsior. Depois veio Manchete, Gazeta, Bandeirantes, daí começou as outras. Mas assim, e era isso, você assistia, porque como eles inventaram a programação, então o papai assiste o jornal, a mamãe assiste a novela, e aí a gente vai ver a linha de show, que era sempre um musical, uma coisa grandiosa. Hoje em dia, você não vê que nem... o Ray Charles, né? Fez um show especial na TV Excelsior. Então, hoje em dia, um cantor internacional que vai ter um horário no SBT para fazer um show dele só. Não tem acho que não tem ninguém internacional que vem pra televisão brasileira, não. Assim, né? Eu acho que o último, talvez, ali foi o Jô Soares, né? Que ainda recebia convidados interessantes. Mas pra entrevista, não pra fazer show, né? Não e tinha aquela palhinha, às vezes, no fim do programa, né? Que eles cantavam, faziam alguma coisinha assim, mas não era realmente um... Agora, vocês assistem, por exemplo, o Graham Norton Show? Não. Vocês já viram esse programa? É Não. maravilhoso. É um entrevistador inglês
E assim, é só estrela. Só tem estrela no programa dele. Não sei como é que ele consegue. É no Film and Arts. Sim. É um canal maravilhoso. Outro dia a gente estava zapeando e a gente descobriu o Roast com Alec Baldwin. Não é maravilhoso? Aquilo é muito legal, né? Muito É legal. Pesado, né? Formato legal. Pesado. Pesado. Eu fico imaginando se Não, aqui no formato Brasil legal. alguém fazendo isso. Faz. Sai. O Diogo Portugal faz, se chama Fritada. É a Cris mesmo? Paiva, que é daqui da lá, faz. Foi isso que a Cris falou que foi foi fazer mesmo. com o Danilo no aniversário dele. É, Era uma fritada e eu achando fritada. que era comida. Não, A era- gente foi fazer uma fritada de especial pro É, aniversário é o do Danilo. Eu roast. fiquei imaginando aquilo acontecendo, né? Tipo, sei lá, um churrasco. Não Mas você cozinha, sabe né? que todo mundo que fez esse roast, ou do Alec Baldwin, do Jim Martin, que teve, todo mundo fala que é uma humilhação, né? É. Pesado, O Bruce né? Willis foi aquela atriz Sybil Shepherd, que foi parceira dele, que eles se odiavam, acabou porque eles se odiavam. E ela foi, então quando ele viu ela, já fica uma coisa de... Aí- E foi de vai ser mal. propósito, provavelmente, que É. organizaram isso aí, né? Sim, sempre de propósito. Né? É porque realmente tem sempre aquele lugar do até onde o humor vai. Pois é. O humor isso não, uma né? A piada vai, discussão, né? Que é infinita, né? O meu pai falava uma frase que pra mim é isso: o teu limite acaba quando começa do Nossa. outro. Tchau. Exato. Então eu não vou fazer piada que vai te ofender, a não ser que seja muito engraçado, você entendeu? Sim. Que você acha engraçado a brincadeira. Sim. Mas a maioria das vezes não é. Não é. A maioria das vezes não é. Vocês já assistiram um serial que chama Hacks, que é com uma atriz que chama Jean Smart. É uma comediante da antiga e uma nova roteirista. Hum. E ela vai testar o show dela num bar e o cara humilha ela antes dela entrar em cena. E daí ela chega pro cara e fala assim: eu vou te dar $1 milhão, mas você tem que fazer uma promessa. Ele falou: o quê? Ele falou: você nunca mais sobe no palco. E ele ainda fala: posso ter um podcast? Ela falou: não, você nunca mais vai subir no palco. Uau. E daí ela dá uma descambada nele e fala: como é que você quer arrancar o humor humilhando as pessoas? Como é que você vai ofender desse jeito? Não dá. Então, é aquela história, você não pode fazer. Eu não faço piada de loira, não faço piada de português. Você troca tudo por bêbado. Que bêbado é liberado. Então o bêbado chegou não sei aonde, não é? E Faz outro agora é bêbado. engraçado que a gente assiste às vezes umas reprises antigas assim, que a gente vê muita piada. Friends tem A um gente monte vê de muita coisa. piada, né, politicamente incorreta, Hoje em né, dia, né? dentro dos parâmetros atuais, assim, e que eram muito ok, Sim. né? Você acha que sei lá, o nosso crivo mudou, assim, o nosso... Não, o nosso está mudando por causa de uma geração. Vocês são jovens, né? Mas tem uma geração mais jovem, né? A gente não é tão jovem. Então você concorda que tem uma criança. Ela até veludou a voz, você viu? Se a gente não é tão jovem. Não, é assim, digamos que vocês não têm mais 16 anos. Esta turma 16, 17 que está mudando tudo, que está falando, não fala isso. Sim. Não faz essa brincadeira. Isso é feio. Isso não pode. Não é? Então eu acho que tem. Mas eu acho que é bom mudar. Eu vejo muito Friends, porque. O Bruno Eu sou fica triste, ele vai ver apaixonado. Friends. Eu fico pé da vida, eu ligo lá e fico quietinho. Embora na época eles eram 10, acho que eles são 10 anos mais novos do que eu. Pra mim a água. Milagre ser bem tratado aqui pelo Você Rafael, viu? viu? Não é só pra eles, né? Não é pra Não, mim. é você. porque a gente vai tirar o lacre, porque ninguém patrocina a gente Ah. ainda. Ainda. Entendi. Ainda. Eu vou aceitar. Então. Duas? Não precisa Toda tanta. sua. Tô vendo. Você pode fazer um número... Vou fazer Master Williams aqui. Então, assim, eles são os 10 anos mais novos do que eu, né? Na época do que o Friends estava passando. Só que o momento que eles estavam tendo lá era o que eu estava tendo aqui. Começo de carreira, os relacionamentos, morar sozinho, sabe esse monte de coisa? Então eu me identifico muito. Só que quando você vai ver agora, você fala, é meio... Não, era errado isso aqui. Tinha um monte de coisa inclusiva, um casamento gay, não é? Tinha toda uma brincadeira em cima do Chandler, dele ser ou não ser, não é? Então, O Gunter também. Qual que é do Gunter? Que era o barman. O barman ali do café. De cabelo amarelo. Então, agora, eu acho mais complicado quando você vai ver Downton Abbey. Vocês assistiram Downton Abbey? Eu assisti muito tempo alguns, atrás. Que é uma coisa que se passa em 1912. que tem a parte de cima e a parte de baixo, né, da casa. Que as pessoas falam, é meio estranha essa história, né? Os multimilionários, a aristocracia é muito legal com o pessoal lá de baixo, não é verdade isso. Então foi muito questionado.
Mas também tem um monte de coisa que você fala, eu não acredito. Mas aí você lembra da tua avó que contava essa história. No meu tempo, mulher não podia andar sozinha, tinha que ir com uma irmã junto. Um monte de coisa. Então eu acho que... Os tempos mudam, né? A gente os tempos vai mudam, mudando o comportamento. E a gente tem que ver isso como uma coisa histórica. Não dá pra ver, não vou mais assistir a novela porque você fazia uma índia loira. Não é que a gente acabou de falar? Sim. Não, você não pode tirar o mérito teu mérito do histórico, né? Exatamente. E era histórico. isso, um holandês que teve uma filha com uma índia. Não é apropriação. Pois né? é. Essa palavra que aí entra em Mas tem a briga, né? quesitos. Sempre teve, né? Quando acham que vão me atingir falando isso. Verdade. Olha isso. Eu tô Cala a usando- boca, você fez uma índia. Como uma funcionária, a pessoa que é uma funcionária da arte, é contratada pra fazer um personagem, tá lá e ela é a culpada. Sim, isso eu não Oi! entendo. Isso eu acho que é culpa das mídias sociais, sinceramente. Essa ignorância, eu acho que é meio... A ignorância é uma epidemia também, né? E faz As tempo, pessoas viu? falam muito E com não uma tem propriedade que não... Enfim, todo mundo é juiz, todo mundo acha que sabe tudo e que pode te julgar do que quiser, a hora que quiser, nas redes sociais, principalmente, porque tá escondido atrás de um computador, né? Aí, às vezes, eu falo, quando eu chamo pra trocar ideia, também não troca. Não. Você lê Mas- os comentários que fazem de vocês? Leio tudo. Leio. Tinha um quadro, acho que no CQC, que eles iam atrás dos haters. Vocês lembram acho disso? que tinha. Ele pegava lá, fazia uma postagem e aí começava lá os haters, lá eles descobriam quem era o hater, onde que morava, não sei o que lá, e ia lá falar, por que você fez isso? Legal. E a Por pessoa que você falou? respondia? Às vezes, não, mas... E às vezes, assim, a pessoa que escreveu Aí mudava de ideia, né? barbaridades era, assim, uma senhora que, quando você mas olhava é a figura, não tinha nada a ver com o peso daquele Mas texto. talvez uma pessoas têm fanática preguiça. religiosa. E pedia né? desculpa, que não era isso, que... Enfim... E as pessoas têm preguiça de querer entender o contexto, né? A gente botou umas pílulas do nosso do episódio 2 sobre sexo e tal, e as pessoas veem só aquela pílula e já começam, mas tá falando isso porque não sei o quê, quero ver, nanana. E tipo, mano, vai ver o episódio completo Sim, pra ver, pra você entender. Isso não, me irrita não quero, profundamente. preguiça de tentar entender o que você tá querendo dizer. Não, é mais fácil falar mal. É mais gostoso. Acho que as pessoas sentem realmente prazer. Eu acho que é tipo uma droga, assim. Você falar Sim, mal falar do mal. outro te dá mais acho- prazer do que você elogiar ou falar bem ou simplesmente ficar na sua. É a versão século XXI da fofoqueira da vizinha, a vizinha fofoqueira? Sim. Não é isso? É. Só que era deixar um comentário desse ali. tamanho. Só que a fofoqueira falava Era só coisas da vizinha, né? não eram tão pesadas assim, às vezes, né? Tipo, hoje em dia, eles... Eu juro por Deus, tem umas coisas que são A Fifi realmente... na Janela sempre falava tinha algum desses programas Tinha o Pra Ser Nossa, que tinha uma... que tinha a A Fifi Dona que tava ali. Vamércia. Dona Vamércia. Dona Vamércia. Era Que maravilhoso. tinha o aquilo. julgamento, né? A fofoqueira tem o julgamento, né? Só que eu tenho um pouco de medo da histeria. Sim, pode deixar. Não é que é... Eu toquei, não toca. Ah, brincadeira. Ela tá magoadíssima comigo. Eu vou ter que transar com ela. Vai ser o único jeito dela me perdoar, gente. Ah, meu Deus do céu, te contar. Mas eu tenho medo da histeria, viu? Sim. Essa coisa Mas é histérica. perigosa E mesmo. é tão engraçado, você fala, será que tem alguém vendo minhas redes sociais? Vai lá e fala mal do governo. Nossa! Nossa! Aí é uma maravilha, e daí você fala, nossa, quanto o Bolsonaro me segue. E Não vice-versa, sabia. né? Vice-versa, Tem de tudo. Eu pus um dia desses um assim, nem Lula nem Bolsonaro, tô esperando a A terceira neutra é via. detergente, você escutou isso, né? Sim! Daí você fala, espera gente, mas não vai ter outra opção? Não. E Você tem que escolher um lado. Se você ficar neutro, você já é... Você já é um lado. Eu fui fazer, tem um micro podcast do pessoal lá dos Melhores do Mundo, e daí o comentário, 5 palavras, tipo amor, família, não sei o que, não sei o que, ele falou, escolhe uma palavra. Eu falei, saudade. Beleza, então ele falou, amor, saudade. Eu falei, monarquia. Queria que voltasse a monarquia, acabar com essa história. Porque Então- não é? Então agora eu vou escolher pra você uma palavra. Ai, meu Deus. Amor. É o começo de tudo e é a única coisa que você lembra no final, não é? O amor está com você desde o dia que você é concebido até o dia que você morre. E quando não tá? Eu acho que... Eu acho que tem gente que não tem, né? Será que não? Ah, acho que sim.
Olha, eu acho que tem fases e fases. Por exemplo, eu sou uma pessoa que já tive grandes paixões, poucas, mas para mim a felicidade é ter um amor, uma relação suave. Como é que é? Um amor suave. Não, um amor que é confortável. Você ficar confortável com a pessoa de qualquer jeito, não ter vergonha, não ter limite para nada. E eu sou monogâmico. Também tem isso, né? Porque agora, todo mundo agora tem relação aberta. Você reparou? Agora virou uma moda. Virou festa, né? Não sabia que tinha... que tinha essa opção, né? Se eu soubesse, né? Mas eu acho isso que quando você vai ficando mais velho, eu tô com 65. Com 57 eu descobri que não é isso que eu quero. É esse amor gostosinho que tá até agora. As grandes paixões, você olha e você fala... Ai, que nojo. Não é possível. Eu não tinha reparado na mão da... Não é isso. Não é impressionante. Tipo, como? Por quê? Então, assim, e daí você tem os amores, né? Por exemplo, obviamente o amor de pai e mãe é uma maravilha, aquela coisa que você... meus pais morreram em 20 dias, os dois. Então, a coisa que eu mais sofri foi a falta de orgulho. Você perde a pessoa que tem orgulho de você, não é? Mas você tem um irmão. E o irmão, eu acho o único amor sem interesse. Claro, quando você se dá bem com o teu irmão, né? Quando se dá mal, não isso. Mas é um amor sem interesse. Ele gosta de você porque você é irmão dele, não é? E os amores que a gente vai tendo pela vida, eu acho que são esses. Você fala, esse tá gostosinho, esse não foi tão bom. Eu não gostei dessa. Não é? Não tem uma coisa assim? E eu tava vindo para cá, inclusive, lembrando disso, que eu, quando era criança, eu adorava Ginger Rogers, porque passava os filmes do Fred Astaire na televisão, e a Jane Fonda, que era a estrela da época, que são meio parecidas as duas. E eu falei, gozada, a primeira namorada que eu tive parecia com elas. Então não tem isso também, você confundir o amor um pouco com o ideal? O ideal, o que você espera. Não tem? Com algo externo, talvez? Não. Eu acho que sim. Eu acho que a gente se apaixona... A partir do momento que o homem tem porra, você se apaixona um pouco pela pessoa, pelo teu tesão, não é isso? Hoje em dia eu não vejo mais diferença entre homens e mulheres no sentido de pensamento. Sim. Para mim, o mesmo tesão que ele tem, você também tem, é igual, não muda. Sim. Não é? Essa coisa de tipo, mas a mulher não repara no corpo do homem. Não, desculpa. Um corpo bonito chama a atenção de qualquer pessoa, homem ou mulher. Mas acho que é isso. Acho que quando você começa a sentir prazer, eu acho que você se apaixona um pouco pelo desejo. Pelo desejo, pela aparência, naquela coisa, você se imagina... Isso que você falou que não tem mais diferença, mas eu acho que foi uma conquista para as mulheres, porque intimamente as mulheres não se sentiam no direito também de desejar, né? Então, é podada desde sempre, Desde né? sempre. Lá atrás, a sociedade... Mas sabe o que é engraçado? Podando. Você falou que o corpo masculino também chama a atenção de uma mulher, e é muito legal quando vão senhorinhas assistir nosso espetáculo, que quando acaba a peça, elas querem tocar no Bruno. É uma coisa... Cada um chora por um, sente saudade. Mano, olha lá, escorreu uma lágrima, não vou dizer por onde. Ele recebeu esse comentário de uma senhorinha. Que maravilha. E fica assim, vamos tirar uma foto? E fica pegando, sabe? É muito bonitinho, isso, é muito legal. Mas isso é uma mulher que se liberou agora. Porque não ela era já assim, foi, né? Não era. Já tá... Quando eu era adolescente, você não dava beijinho em mulher. Era tipo, como vai, tudo bem? Dava a mão. Dar a mão já era uma nossa, segurei na mão dela. Começou a dar beijinho no rosto das amigas, não é? Começou a sair sozinho com a namorada. Foi a primeira geração que transou com a namorada. Tinha essas coisas que não tinha, imagina. Meu pai falava, não, mas o homem tem que se preservar para a mulher quando casar. E eu indo para a aula de balé, quer dizer... Por quê que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai para a aula de balé, as pessoas estão suadas. Tem uma coisa erotizante. Tem, de colã. Tá todo mundo de colã. Eu me considero feminista já há uns 45 anos, sinceramente. Porque eu sempre achei... eu falo essa história às vezes e as pessoas não entendem. Minha mãe, quando casou com meu pai, ela ganhava mais que meu pai. Então você concorda que se ela tivesse continuado trabalhando, eu e meu irmão, a gente teria uma vida mais privilegiada? Não é? Mas não. A mulher tem que ficar em casa, jogada no chão, esfregando o chão. Cinderela. É uma sociedade que, graças a Deus, está acabando a cada dia. Ainda tem.
Sim. Tem muita gente, você vê nas redes Tem, sociais. tem. Ainda tem isso de... E às vezes, como é que chama isso? A herança perpetuada. Uma mulher te dá uma fechada no trânsito, dá uma vontade de falar... Não vou falar, porque eu também erro no volante. Por causa da herança perpetuada. O que você tá olhando pra mim? Você tá rindo de nervoso. Não, né? porque eu xingo todo mundo. É homem, mulher, o que for. Eu no trânsito, eu visto uma outra roupa. Se eu morrer de repente do nada, se falar alguém, dá um tiro nele. Porque eu xingo, brigo. Ela fica brigando comigo assim, mas você fala muita palavra, você xinga todo mundo. Devido a fechado, né? Eu comigo mesmo, só pra tirar de mim. Assim. E grito, xingo, não sei o que, às vezes que ela fala, você tem que parar com isso, não sei o que nem lá. eu não falo, Aí eu eu falei, quietinha, xingo. beleza, amor, então vamos fazer o seguinte, hoje ele tem peça, vamos você dirigindo. Aí ela foi dirigindo e foi xingando aqui até o teatro. Não, mas ó, é diferente. Eu falo, sai da frente, que saco, não sei o que, eu não xingo de palavrões. Não é. Eu não falo que aquela pessoa é não sei faz o a quê. Lady agora. Você xinga assim. É que lógico que eu vou mais pesado. Eu tô falando eu busco umas coisas mais realmente. Do que é dito, assim, né? Eu realmente falo, vai se fuder, sai da frente. Porra, não sei o que, não. Mas eu não falo, você é um filho da puta, um corno. Eu não. Eu grito, eu não faço a pessoa, a caveira da pessoa. Mas a pessoa não tá ouvindo. Eu tô só tirando de mim. A pessoa. O meu pai, ele falava, a gente tinha um Opala. Eu nem ofendo as pessoas. A gente tinha Opala, né? E o meu pai falava, não, meu carro é maior, eu vou na frente. E a gente falava, pai... E hoje eu faço a mesma. Não tenho Opala, mas eu tenho carro grande. Eu faço a mesma coisa. Eu primeiro. Mas é isso daí, sabe o que? Eu acho que essas heranças perpetuadas... Isso é coisa primitiva. Acho que acaba. É o instinto animal. Acho que sim. Uma coisa que... Voltando ao amor, né? Uma coisa que eu tava falando... Voltando ao quê? Ao amor. Ao amor. Que eu tava falando isso, né? Da tranquilidade. A cada dia que passa, eu tô querendo ficar cada vez mais calmo, mais calmo e mais calmo. Eu tô entrando naquela fase, tipo, o doutor falou pra ele não ficar estressado. Não contraria. Eu tô entrando numa dessas porque eu acho que é melhor. Você tem mais calmo. Paz, né? Muita. E a vida da gente, depois dessa pandemia, eu tô percebendo que a gente tá ficando um pouco isolado, não é? A gente foi se isolando. Então, assim, esses encontros, a gente tem que conversar, tem que fazer... Porque depois... Cada um vai para sua casa, não é? E aí fica 2, 3 dias fechado enquanto não acabar essa desgraça. Gente, que delícia! Vou tomar uma água. Estamos esperando o seu show, que você vai reunir comédia, drama, sapateado música, e cantoria. Sim, mas antes, dia 12 de dezembro, no Teatro Morumbi Shopping, Eba! a volta de Messi. 12 de dezembro, talvez a gente esteja presente. Aí eu mando um WhatsApp. Por favor. Obrigado vocês por deixar a gente realmente aprender e se divertir com vossos talentos, com vossa simpatia. Fiquei mais à vontade aqui do que no programa da Hebe. Que gracinha. Faz tempo que não dá uma entrevista. Faz muito tempo que não dá uma entrevista. Obrigada por ter vindo. Obrigado por matar a saudade, né? Sim. Da nossa amizade, enfim, de lembranças, de aprendizados. Gostoso. Obrigado. E a gente tá esperando o seu podcast sobre cinema. Porque afinal de contas, né? Vocês gostam, né, de cinema? Muito. Pra quem não ouviu a conversa antes, porque a gente tava lá fora, claro. A gente já pensou em fazer o Disqueme para Matar, que era Grace Kelly. Eu acho que Grace Kelly e Priscila Fantini tá no mesmo nível. Tudo a ver. Não é? Tudo a ver. Acho que você pode fazer o papel do Ray Miller. Acho que dá pra gente fazer. Será que a gente consegue os direitos pra dar... Eu não sei, Andréia Porto que tava vendo isso. Não é? Era tão bom essa ideia, porque eu acho que a hora que a gente voltar com o teatro mesmo, 100%, abrir 100%, acho que vai ter muita coisa nova. Vai ter. Eu acho que é na adversidade que o artista se supera. Sim. E eu acho que estamos trabalhando para isso, né? Todos os artistas, diretas ou indiretamente, estamos todos trabalhando para realmente mudar e conseguir atingir o quanto mais pessoas necessário for. Porque talvez o modus operandi de antigamente já não surta tanto efeito, porque a necessidade mudou, né? A gente falou da gripe espanhola 100 anos atrás, e olha a mudança que teve nos anos 20, a revolução que foi em costumes e tudo, e eu acho que vai acontecer a mesma coisa agora. Tomara, estejamos todos atentos e precisamos mais uma vez ressignificar vários valores, como a gente já vem fazendo desde o começo da pandemia, né? Tanto os que funcionavam, quanto os que não funcionavam. É isso.
Então dá o recadinho pra quem tá assistindo a gente. Gente, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, fala o que você achou, fala suas descobertas, fala que você vai ver a gente no teatro. Venham, ativem o sininho, que a gente tá sempre por aqui esperando você. Muito obrigado, Marcelo Mansfield. Vocês, foi uma maravilha. Adoramos. Obrigado por trazer sua beleza para os nossos estúdios. Opa! Obrigado a todos vocês que nos assistiram, que aprenderam um pouquinho, que se divertiram. Voltem sempre, estamos aqui todas terças e quintas-feiras no YouTube, no Spotify e no Olá Podcasts para vocês. Beijo! Obrigada. Nós somos ao vivo? Não, né? Não! Vai.